O homem que se recusa a matar, mesmo sabendo que isso pode custar vidas, isso é heroísmo ou o maior erro do Batman? Para entender isso, a gente precisa falar de um cara chamado Immanuel Kant, e de uma ideia que pode mudar completamente a forma de como você vê o Batman. Agora, antes da gente continuar, se você já acompanha o canal e não está inscrito, se inscreve aí, isso ajuda demais, mas se é a sua primeira vez aqui, relaxa, assiste o vídeo até o final, se fizer sentido para você, aí sim você se inscreve, fechou? Então, bora entender a filosofia moral que o Batman segue. O Batman ele não é só um herói, ele é alguém movido por um trauma. Quando criança, ele viu os próprios pais serem assassinados na sua frente e decidiu dedicar a vida inteira a combater o crime. Mas no meio de toda essa violência, ele foi e criou uma regra que para ele é absoluta. Ele nunca tira uma vida. E pode parecer só um código pessoal, mas essa ideia é muito mais profunda do que parece, tá? Porque séculos antes do Batman existia um filósofo chamado Immanuel Kant que defendia algo radical. Não importa a situação, algumas coisas simplesmente não podem ser feitas. Para ele, matar é sempre errado. Não importa se isso salvaria outras pessoas, não importa se isso faria do mundo um lugar melhor depois, se é errado e ponto. E é exatamente isso que o Batman faz, ele não mata, nem mesmo quando isso poderia impedir que vilões matem de novo. Na filosofia, o Kant, isso tem um nome, agir por dever. Ou seja, fazer o que é certo não porque dá resultados, mas porque é certo. Mas é aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Porque se você for parar pra pensar, essa regra do Batman pode estar causando exatamente o oposto do que ele quer. O Coringa é o maior exemplo disso. Pensa comigo, quantas vezes o Batman já prendeu um vilão só pra ele escapar e matar de novo? O Coringa já matou centenas, nossa, muita gente. E mesmo assim, o Batman sempre escolhe não acabar com isso de vez. Agora a pergunta que é inevitável. Se ele pode impedir essas mortes e não impede, ele se torna de certa forma responsável por elas? Mas é exatamente aqui que o pensamento de Immanuel Kant entra com tudo. Ele dizia, age apenas segundo uma máxima tal que as pessoas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Em outras palavras, você só deve fazer algo se estiver disposto a aceitar que todo mundo fizesse o mesmo. Ou seja, você não mata porque não quer morrer. Você não rouba porque não quer ser roubado, e assim por diante. Agora pense isso aplicando no Batman. Se ele decide que matar é aceitável em alguns casos, então qualquer pessoa poderia usar essa mesma justificativa e no fim a linha entre a justiça e a vingança simplesmente desaparece. E talvez seja por isso que o Batman nunca cruza essa linha, porque para ele não se trata de resultados, não se trata de salvar mais pessoas, se trata de não se tornar aquilo que ele combate. No fim das contas, o Batman sabe que matar o Coringa poderia acabar com muita dor. Mas também sabe que no momento que ele fizer isso, ele deixa de ser o Batman. Porque no final não é sobre o que dá mais resultado, é sobre quem você escolhe ser. E talvez a verdadeira pergunta não seja se o Batman está certo ou errado, mas sim, você faria diferente? Porque no fundo o Batman não é só um herói, ele é alguém tentando todos os dias não se tornar aquilo que ele odeia. E mandar ele pro inferno! Você não me entende. Acho que nunca entendeu. O quê? O quê? Que seu código moral não permite? É tão difícil passar do limite? Não! Por tudo que é mais sagrado, não! Seria fácil demais. Tudo o que eu sempre quis foi matá-lo. Não se passa um dia sem eu querer fazer com que ele pague pelas crueldades que fez com todos e então, no fim, acabar com ele. Mas se eu fizer, se eu me rebaixar a esse nível, não conseguirei voltar. Eu não consigo.